Graça e paz. Esse vídeo eu quero estar falando a respeito da sabedoria, algo tão importante na nossa vida. A palavra de Deus fala, né, que a sabedoria, com ela, né, na sua mão, há riquezas e honra. E quando a gente fala de riqueza, não é só apenas uma riqueza de dinheiro, né? Tem muita gente que tem muito dinheiro e é pobre, porque a verdadeira riqueza é a nossa salvação, a verdadeira riqueza é a nossa família, é a nossa saúde, né? Tantas riquezas que nós temos. Às vezes nós somos ricos achando que somos pobres, ou muitos que são muito ricos, mas na verdade é pobre. Às vezes é rico de dinheiro, mas é pobre de tanta coisa. Então nós sabemos que a sabedoria é algo que a palavra de Deus fala que ela vale mais do que o ouro, mais do que a prata, que a sabedoria, né, com ela está a vida, com a sabedoria está a prudência, e é tantas coisas que fala, se você ler Provérbios, falando sobre a sabedoria que vem do céu, que vem do alto, e é sobre essa sabedoria que nós vamos falar hoje. Hoje, né, eu tô aqui com um remendo aqui no pescoço, mas não é nada sério não, foi uma pequena cirurgia que eu fiz essa semana, mas está tudo sob controle. Amém? Então vamos lá? Tiago 1,5 fala assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então, sabedoria, ela é progressiva. A sabedoria, ela é gradativa. Por quê? A sabedoria, ela é uma mescla de conhecimento. Às vezes uma pessoa, ela pode ter muito conhecimento. Por isso que eu falei que é uma mescla. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas ele não sabe colocar aquele conhecimento em prática. Então, para ele colocar aquele conhecimento em prática, muitas vezes ele precisa da sabedoria. Né? Tem pessoas que ele tem muito conhecimento, mas ele não consegue passar o seu conhecimento. Então, aí é necessário que a sabedoria faz com que a gente coloque o nosso conhecimento em prática. Então, uma das coisas é o conhecimento. Outra coisa é a observação. Se você ler Provérbio, Eclesiastes, você vai ver tanto Salomão falando que ele observou a natureza, ele observou os lírios, ele foi fazendo provérbio a respeito de tudo. Ele observou as finanças, ele observou a família, ele observou a mulher adúltera, ele observou tanta coisa que ele fala. E quando você vê Eclesiastes, ele fala assim: eu vi debaixo do sol, eu vi isso, ou seja, na terra, eu vi. Foram muitas coisas que ele viu, viu por quê? Porque ele observou, ele parou para prestar atenção naquilo. E outra coisa é a experiência. Às vezes a pessoa ela tem muita sabedoria, mas ela não tem nem. Às vezes você encontra uma pessoa sábia que não sabe nem ler nem escrever. Mas ela teve sabedoria porque a sabedoria dela veio com a maturidade, com a experiência. A sabedoria dela veio com o tempo, com a convivência com um com o outro, e ela foi absorvendo o conhecimento daqui e dali, do seu convívio, e ela se tornou uma pessoa sábia. Mas, como eu acabei de dizer, a sabedoria ela é progressiva. Então, vamos ver qual que é o princípio dela. Porque se tem princípio, né? Porque ela não está completa, né? E o princípio da sabedoria é o quê? A palavra de Deus fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Tá aqui em Provérbios 9:10. Deixa eu ver se é isso mesmo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Então, sempre você vai ver a sabedoria ligada a conhecimento. Então, olha para você ver que interessante. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Irmãos, o que é o temor do Senhor? Então, para temer o Senhor, irmãos, quem teme ao Senhor é uma pessoa que é espiritual. Porque essa sabedoria ela vem do alto. E o que vem do alto é espiritual. Nada material vem do alto. Você vai dizer assim: mas Deus me deu uma casa. Tá? A casa caiu do céu? Não, Deus usou alguém, né? Logicamente, usou o seu esposo, usou um banco, usou alguém para financiar a sua casa, ou um dinheiro para você comprar à vista. Então, assim, Deus usou alguma coisa. Mas a sabedoria que vem do alto, tudo que vem de Deus é espiritual. É espiritual. Então, o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor?
O 8, versículo Provérbios, tá? 8:13 fala assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu odeio. Então, Deus aqui está falando de duas coisas, mas vamos pegar a primeira agora. O temor do Senhor. Então, o temor do Senhor, o que é temer o Senhor? É odiar o que o Senhor odeia. O Senhor odeia o quê? O pecado. O Senhor odeia o pecado. Então, eu vou traduzir em palavras bem simples para você. O que é temer o Senhor? O temor do Senhor é aquilo que nos mantém longe do pecado. O temor do Senhor é quando você está, por exemplo, para praticar algo que não agrada o Senhor e vem aquela luzinha, acende lá na sua mente e você fala assim: ah, mas isso não, eu não vou fazer isso, porque isso vai magoar o Senhor, isso não vai agradar a Deus, isso não é da vontade de Deus. Isso o quê? Está preservando a sua vida espiritual, está preservando a sua intimidade com Deus. Então, temer a Deus é reverenciar o Senhor, é dar para Ele o lugar de honra, o primeiro lugar. Ou seja, a sua vontade, ela é submetida à vontade de Deus. A sua vontade, talvez, é fazer algo errado, mas você diz não. Que seja feita a vontade de Deus. Eu submeto a minha vontade à vontade de Deus. Isso é temer a Deus. É reverenciá-lo, é colocá-lo em primeiro lugar. É parar diante do pecado e dizer: Deus odeia. Acabou de dizer que Deus odeia o mal. Então eu também tenho que odiar o mal. Isso é temer o Senhor, é dar para Ele o primeiro lugar. Então, aquele que teme o Senhor, ele é necessário o quê? Ouvir a voz de Deus. Por quê? Então ele precisa ser uma pessoa espiritual. O que eu disse? A coisa que vem do céu, ela é espiritual. Uma pessoa que não é espiritual, ela não vai ouvir a voz de Deus. Por quê? Na hora que acontecer dele querer pecar, ele não vai ter aquele Espírito Santo dentro dele falando assim: ó, tá errado. Né? Falando ali na mente, né? Trazendo assim, colocando aquele pesar no coração, aquela coisa assim: ah, isso não tá certo, colocando, né, às vezes aquela falta de paz, aquela inquietação diante do pecado. Quem é espiritual, ele discerne tudo, é isso que a palavra de Deus fala, de ninguém é discernido, ele discerne as coisas, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, ele discerne a voz do Espírito Santo. Ele, quando ele está diante de alguma coisa que não é da vontade de Deus, ele consegue discernir que aquilo não é a vontade de Deus, porque o Espírito Santo, ele o quê? Ele confirma no seu espírito que aquilo não é de Deus, que aquela não é a vontade de Deus. Então, para eu temer o Senhor, eu tenho que ser espiritual. E para eu ter a sabedoria do alto, eu preciso temer o Senhor, porque é no temor do Senhor que começa a vir a sabedoria, porque ela é o princípio da sabedoria. Então, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E para temer o Senhor, eu preciso ser espiritual. E qual que é o maior adversário da sabedoria? Qual que é o maior adversário da sabedoria? Aqui o Senhor fala de coisas que ele odeia. Nesse versículo aqui. Mas eu quero pegar o provérbio 11:2 primeiro. O 11:2 fala assim: em vindo a soberba, e a soberba, a arrogância, a altivez, em vindo ela, também vem a afronta. Algumas traduções falam assim: em vindo a soberba, virá também a desgraça. Outros falam a miséria. Mas aqui está falando, em vindo a soberba, que é o orgulho, que é a altivez, virá também a afronta. Mas com os humildes está a sabedoria. Oh, glória a Deus. E humilde não é pobreza. Humildade não tem nada a ver com classe social. Tem pessoas assim muito ricas que são humildes e tem pessoas muito pobres que são muito arrogantes. Tem pessoas que moram na rua e que são arrogantes e que são soberbas. Muito soberba às vezes. Estou falando de experiência própria. Então, a questão da soberba não tem nada a ver com classe social. Tem a ver com pecado. E é um pecado que Deus, aí, quando nós voltamos aqui no versículo 8, que fala do temor do Senhor, olha, 8:10, provérbio 8:10, fala assim, desculpa, 8:13, tá? O temor do Senhor é odiar o mal.
a soberba, tá vendo? Deus odeia a soberba, Deus odeia o arrogante. Deus fala que ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Ele resiste, o próprio Deus não aceita o soberbo, o próprio Deus não suporta o soberbo. Ele fala que ele odeia. Por quê? Porque foi o pecado de Lucifer. O pecado do diabo foi a arrogância, foi a soberba. E é algo que nos prejudica demais, que nos coloca em uma situação de um pecado, o mesmo pecado que Lucifer cometeu. E aí, o que ele fala? A sabedoria, então, ela vem o quê? Através do conhecimento. E o soberbo, o que acontece? O soberbo, ele sabe tudo. Você vai conversar com uma pessoa que é soberba, ele sabe tudo, ele não precisa conhecer nada não, porque ele já sabe tudo. A pessoa, quando ela é soberba, ele não se abaixa para conhecer, ele não fala assim, nossa, eu não sabia disso, eu quero aprender, não. Ele não tem sede de aprender, ele não quer conhecimento. O soberbo não, porque ele já sabe. Outra coisa, vamos ler aqui o provérbio 13:10, olha o que fala. Diz o 13:10, fala assim: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselha se acha sabedoria. O soberbo também não busca conselho, não. Não busca, porque ele sabe tudo. Ele não se abaixa, ele não se humilha, sabe? E humilhar não é ser pisado por ninguém, não é estar abaixo de ninguém. Humilhar-se é reconhecer que nós precisamos um do outro, é reconhecer a maior humilhação é reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos de salvação, é reconhecer os nossos pecados, é reconhecer as nossas mazelas. Isso é humildade. As pessoas acham que ser humilde é vestir roupa assim ou assado, é ser pobre. Não é nada disso. A humildade não é nada disso. A humildade é você reconhecer que você precisa do outro, é você reconhecer que você precisa de Deus, é você reconhecer que os seus pecados, as suas mazelas, a sua necessidade de se humilhar diante de Deus e dizer, Deus, tem misericórdia de mim, né? Miserável pecador, porque é isso que nós somos, miseráveis pecadores, tem misericórdia de nós. Então isso é humildade. E as pessoas confundem muito a humildade com isso. Então o soberbo, ele nunca vai ser sábio. Por quê? Porque ele acha que ele já sabe tudo, então ele não vai buscar conhecimento, ele não busca conselhos. E a palavra de Deus fala que com o conselho, na multidão de conselhos, há sabedoria. Ele não busca conselho porque ele já sabe tudo. Ele faz tudo da sua própria cabeça. Então ele é essa arrogância, coloca ele fora, né, daquilo que Deus tem, que é a sabedoria divina. E o interessante que lá no Salmo 10, verso 4, olha o que fala o Salmo 10, verso 4. Fala assim, olha, pela altivez do seu rosto, ou pela soberba, ou pela arrogância, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Olha para você ver. Ele não busca Deus pela sua arrogância, porque ele acha que ele não precisa de Deus. Então ele fala, não há Deus. A gente fala assim, gente, a pessoa não busca Deus, não é porque ela não precisa de Deus, não é porque ela é arrogante. E a arrogância dela faz com que ela se ache um Deus. Eu não preciso, então não há Deus, não há Deus. Como o humanismo fala que nós mesmos somos Deus, né? Que o homem vai virar Deus, que o homem, ele vai, a crença, né, da reencarnação, que você não precisa de Deus, que você vai pagando os seus pecados e a cada vida você vai fazendo caridade, vai sendo melhor e você vai chegar a um ponto que você não vai precisar mais encarnar, ou não vai precisar mais nascer na Terra, porque você virou um Deus, porque você virou um espírito iluminado, ou seja, um Deus. Então, é a arrogância deles que não permite eles verem que precisa de Deus, que necessita de Deus. Então, o maior pecado é a arrogância. A arrogância é como o pai de todos os pecados, de todos os outros pecados. E aí, quando a gente busca sabedoria, a primeira coisa que nós precisamos buscar dentro da sabedoria é a humildade.
Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Então, quando nós somos humildes, falamos, Deus, eu preciso da tua sabedoria. Eu quero a sabedoria que vem do alto. E você busca, porque a palavra de Deus também fala que a sabedoria a gente busca. A gente compra ela, a sabedoria. Sabe como? Através do conhecimento. Que conhecimento? Da palavra de Deus, do próprio Deus. Como que eu vou saber se uma coisa é de Deus ou não, se eu não tenho conhecimento? Então, eu preciso desse conhecimento. E eu preciso da sabedoria para colocar esse conhecimento em prática. Eu preciso da sabedoria. Às vezes tem pessoas que têm conhecimento, mas ele não consegue sair do lugar, porque ele não tem sabedoria para colocar aquele conhecimento em prática. Outra coisa, a observação. Parar para pensar, para observar as coisas. Eu vejo nessa pandemia, por exemplo, a gente parou um pouco, a gente pôde observar, podemos olhar para dentro de nós e ver como que nós somos imperfeitos, como que nós precisamos de Deus, como que nós estávamos nos achando até autossuficiente, não é verdade? Aí Deus traz uma pandemia para tudo e diz, olha, você acha que você é dono de alguma coisa? Você acha que você pode alguma coisa? E aí, gente riquíssima morreu, o dinheiro dele não resolveu nada. Não é verdade? Com o dinheiro, a segurança dele, que talvez era o dinheiro, porque muitos buscam segurança no dinheiro, e aí o dinheiro não pôde comprar a vida dele, ele morreu, o dinheiro ficou aí, porque não levou o dinheiro. Então essa pandemia nos fez enxergar as nossas mazelas, e o que verdadeiramente importa, sabe? O que verdadeiramente importa, a nossa saúde, a nossa família, os amigos, aquilo que é riqueza. Riqueza é isso. Riqueza não é dinheiro. Riqueza, a maior riqueza é nós respirarmos esse ar puro. É a nossa vida. É a nossa, sabe, a maior riqueza é a nossa vida eterna. A maior riqueza que nós temos. Então, que nós possamos, nessa vida, sabe, procurar essa sabedoria que está com os humildes, que está na multidão dos conselhos. Ou seja, eu não sou autossuficiente, eu não posso resolver, eu preciso de alguém, eu preciso conversar com alguém, eu preciso me abrir com alguém, eu preciso do outro. Quando ele está falando a multidão do conselho, ele está dizendo, você precisa do outro, você não é autossuficiente, você precisa ouvir outras pessoas. Aí você é sábio. Sabe a hora de você falar, é a hora de você saber calar. Aí é sabedoria. Né? Tanto Provérbios fala tanto da sabedoria, tanto dessa sabedoria. E eu vejo que como que Salomão ele foi feliz em escrever Provérbios. Porque se nós lemos Provérbios todo, né? Sabemos que é a inspiração do Espírito Santo. Mas como ele escreveu aqui, se a gente seguir esse livro, nós seríamos as pessoas mais felizes desse mundo, dessa terra. Né? Pelos conselhos que ele dá aqui. Né? A gente sabe que no fim ele acabou, né, se desviando dessa sabedoria, ou não praticando essa sabedoria na vida dele, né? Não praticando em si mesmo, porque também não adianta, né? Porque eu me torno hipócrita. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Aí também é uma situação complicada, mas tanto conselho maravilhoso que está aqui dentro. Então, sabedoria é isso, né? Nos próximos vídeos eu quero falar um pouco mais sobre a sabedoria, tá bom? Mas eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. E depois a gente continua batendo um papo sobre sabedoria. E que nós possamos, né? Que o nosso Papai do Céu possa nos dar essa sabedoria para nós entender quem nós somos nele e buscar cada dia mais a presença dele. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida.